E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Dando continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa, lembrando que essa oficina é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi e da Secretaria de Cultura, então eu agradeço demais pela oportunidade. Nossa oficina está chegando ao fim, esse é o penúltimo vídeo antes do vídeo da sessão de fotos, tá? Eu sei que saiu muita coisa em seguida, né, nesse último dia, mas é que meu computador do nada começou a demorar pra editar os vídeos, e eu tinha que subir, enfim, então acabou, né, sendo um montão de uma vez. Mas vamos assistindo aos poucos, né, são vídeos grandes esses últimos, porque é a revisão, é falando dos refletores, enfim, e tudo mais. Então é bom ir bem devagarzinho, tá? Assistir aos poucos, né? Ou quem quiser maratonar, assiste tudo de uma vez, não tem problema. Hoje eu resolvi falar, meu óculos sujo como sempre, sobre meu top 5 dos refletores, né? Nos últimos vídeos eu ficava falando, esse é meu número 1, esse é meu número 2, enfim. E eu resolvi realmente falar sobre, né, dizer o porquê e dar algumas dicas, né, sobre esses refletores. E aí, né, o que é bom também é que a gente pode aproveitar os pontos positivos desses refletores para criar novos refletores, né, para potencializar os outros. Enfim, é sempre bom a gente, né, pensando sobre o que a gente fez para conseguir sempre estar melhorando. Então, eu vou fazer o top 5 dos refletores, vou explicar sobre eles, vou falar, vou mostrar, vou falar mais ou menos quanto eu gastei, porque durante a oficina eu não falei muito sobre essa questão dos preços, né? Então eu vou falar o quanto eu gastei com cada um deles, e aí vou mostrar mais ou menos como foi a confecção, né? Como foi as coisinhas, mas tentando ser rápido, porque daí quem quiser ver, se aprofundar, volta lá no vídeo, né, do refletor específico. Tudo bem? Então nós vamos começar com o meu top 1, que ficou com a ring light, como vocês sabem. Dessa vez eu não estou usando a ring light porque tá de dia, e aí depois, se ficar um pouquinho escuro, eu edito, né, no programa lá, então não vai ficar tão escuro assim. E porque eu queria mostrar a ring light, né? Faz tempo que eu tô falando da ring light, aí eu nunca consigo mostrar porque ela que tá me iluminando. Então eu vou mostrar a ring light para vocês. Vou tentar mostrar mais de pertinho. Tá vendo que ela tá descolando, mas é questão mesmo de cuidadinho. E também porque a cola dela não é eterna, né? Bom, a ring light, ela é a minha favorita por conta da potência da luz dela. Então essas fitas de LED aqui são muito boas. Eu nunca comprei fita de LED antes, então eu não sei se todas as fitas de LED, né, branco frio, são bem potentes desse jeito, ou se essa que eu comprei que é de última geração, maravilhosa. Porque assim, eu comprei duas LEDs, né, vocês lembram? Eu comprei o branco frio, comprei o branco quente errado. O branco quente iluminava bem pouquinho, então eu acho que talvez seja da qualidade da LED, né? E como eu falei, a branco quente parecia que era muito mais, muito melhor, porque ela era revestida com um pouquinho de silicone, eu acho. Enfim, era um material bem molinho, e aí dava pra torcer ela, sabe? Então, tipo assim, questão de manipular, né, a fita de LED do branco quente era melhor. Porque essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, ela é bem fita mesmo, ela é um material bem durinho. E pra fazer essa volta, né, do círculo, tive que deixar essas partezinhas aqui, que é onde a gente pode fazer corte, deixar amassadinho, porque senão eu não conseguia fazer essa volta para a ring light. Mas mesmo assim,
ela colou bem. Agora ela tá soltando, mas é porque eu não cuido tão bem dela. Às vezes eu deixo na cama, depois que eu gravo, e quando eu volto eu acabo esbarrando, sabe? Então é culpa minha, ela não está grudando tanto assim. Mas mesmo assim, mesmo com algumas partes que estão tortinhas, né, dá pra colar com dupla face. Inclusive eu tenho, não colei ainda por preguiça mesmo. E também, mesmo ela estando tortinha assim, ela continua sendo muito, muito, muito potente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Aproveitar que o cabo dela já está aqui. Aqui. Peraí, vou ter que dar a volta. Então, para conectar ela, eu preciso da fonte, né? Vou conectar aqui. Pra vocês verem que ela é bem forte. Tá vendo como ela ilumina bem? E na sessão de fotos vocês vão ver como ela foi a melhor, assim. As fotos que foram tiradas com a ring light, elas arrasaram demais. E eu nem preciso deixar ela tão perto. Quando eu vou fazer a gravação, eu deixo ela geralmente uns 2 metros, assim, longe de mim. E mesmo assim ela ilumina demais. Então, por conta dessa potência da luz dela, é que ela é a minha favorita, tá bom? Caso vocês queiram uma cor diferente, tem fita de LED de todas as cores. Então, tem como utilizar ela assim, como algum refletor, né, pra cena. Aí o que vocês vão ter que se preocupar mais é que ela não pode ficar tão longe assim, né? Igual eu falei, ela fica 2 metros assim da onde eu tô e me ilumina bem. Mas eu tô parada, né? Eu tô gravando vídeo. Se for pra uma cena, se for pra iluminar um espetáculo, aí ela ia ter que ser como se fosse parte do cenário, sabe? Pra ficar perto de quem tá atuando, dançando, enfim, pra iluminar bem. Então ia ter que ver um jeito de transformar ela em parte do cenário, né, pra conseguir iluminar bem. E aí pode colocar várias cores diferentes, porque a fita de LED ela tem várias cores, né. Eu vou deixar umas cores diferentes aí depois nas fotinhos pra vocês verem. E aí, com ela eu gastei bem pouquinho. O que eu gastei mais foi a fita, né, de LED, que foi R$23. Ela já veio com essa parte aqui pra conectar com a fonte. Tem algumas fitas que não vêm com esse conector, aí você tem que comprar o conector. E ela não vem com a fonte. Só que a fonte eu já tinha em casa. Eu vou mostrar pra vocês. Que é uma fonte assim, tá vendo? E aí conecta direitinho com ela. Essa fonte é a mesma fonte que eu uso para ligar a mesa de luz. Então, né, eu já tinha. Essa forminha de bolo eu tive que comprar também, que aqui em casa minha mãe tinha jogado fora. Mas ela foi R$3,80, se eu não me engano. Mas quem tiver essas forminhas de bolo, né, porque é essas mesmo de papelão, sabe? Geralmente quando você compra bolo, a pessoa manda nela. Então quem tiver em casa nem vai gastar com isso. Então eu gastei só com a LED mesmo e com a forminha. Então deu R$26,80 pra fazer essa fita de LED aqui, essa ring light aqui. E ela é muito, muito, muito maravilhosa, tanto pra foto quanto pra gravar vídeo. E aí, né, dá pra utilizar ela também, como eu falei, em cena. Então por isso que ela é a minha favorita, porque ela é simples, é só você conectar em qualquer lugar, né? Eu utilizo aqui uma extensão, porque minha tomada pra esse lado da parede é longe, e uso em qualquer lugar. É fácil de levar também, porque ela não fica tão grande. Aí no caso, vocês perceberam que muitos dos refletores que eu fiz, por exemplo, a ring light,
geralmente ela vem com um tripé, né? Vem com um lugarzinho pra você colocar. Eu até pensei em fazer, tá? Um tripézinho com cano PVC e tudo mais. Só que cano PVC está muito caro e eu achei que não era tão necessário assim, sabe? Porque o foco mesmo da oficina é a parte da iluminação, né? Não é tanto a parte dos outros aparatos, então eu preferi não fazer. Mas se vocês quiserem fazer, tem vários vídeos na internet com cano PVC, enfim. E o cano PVC tá caro também, viu, pessoal? Não tá barato não. Tá tudo caro, né? Então, assim, às vezes a gente tem que... né? Às vezes a gente tem que escolher o que vai dar pra gente fazer e o que não vai dar, né? Então, foi uma escolha minha mesmo não ter feito esse tripé. Tanto por conta de não achar tão necessário, e também por questões financeiras, tá bom? Mas a ring light aí tá no top 1. Vou deixar o videozinho de como ela foi feita, de como eu testei ela, só pra vocês verem, tá?
segundo lugar está o meu maravilhoso guarda-chuva. Vamos ver se eu consigo abrir ele sem estragar. Sim! Sem estragar! O guarda-chuva, porque ele ilumina demais. Inclusive, no dia que eu fui fazer o teste com a luz, né? Aqui vocês estão vendo que só tá o guarda-chuva, não tá a luz. Por quê? Porque eu peguei o mesmo fio, né? A mesma lâmpada e tudo mais que nós utilizamos para os outros refletores, e eu prendi aqui com um araminho, né? Pra ficar mais fácil, pra eu tirar, colocar em outro. Então, assim, o guarda-chuva, eu não vou mostrar aqui como fica a luz, eu vou mostrar no vídeo depois no final. Mas eu gostei muito. E aí, eu fiquei em dúvida se ele ilumina mais do que a ring light. Por quê? Porque no dia que eu fui testar o guarda-chuva, a minha irmã quebrou a lâmpada de LED forte que eu tinha, né? Porque vocês viram, todos os vídeos eu sempre usava 2 lâmpadas de LED. E essa lâmpada de LED ela é muito boa porque ela é muito forte. E aí eu tive que utilizar uma lâmpada do meu quarto, que é desses bulbos redondinhos, um pouco menor. E aí eu coloco 2 lâmpadas, né? Uma pra ficar em direção em cima, a outra embaixo. Então a de cima, né, iluminava bem mais, porque é essa de LED mais forte. E a de baixo iluminava um pouquinho menos, mas iluminava bem também. E aí eu coloquei, né, de frente assim pra câmera, porque o guarda-chuva eu tenho que utilizar ele sempre, né, do lado, sempre pra minha frente. E iluminou muito bem. E eu achei que chegou assim ao nível da ring light. E iluminou muito bem, mesmo tendo uma lâmpada uma lâmpada menos potente. Então, se tivesse as 2 de LED, eu acho que ia iluminar 1000 vezes mais, mentira, 1000 vezes não, mas ia iluminar muito mais do que a ring light. Então, tá no segundo lugar, porque eu ainda não tive a oportunidade de experimentar com 2 lâmpadas de LED, porque essa lâmpada é cara e também as coisas estão fechadas, né? Não tá tão legal assim pra ficar saindo de casa. Então tá em segundo lugar o guarda-chuva, mas talvez mais pra frente ele fique em primeiro, porque ele iluminou muito, muito, muito mesmo. E aí em questão de valores, né? Esse guarda-chuva um pessoal ia jogar fora, então eu peguei, né? Eu pintei aqui atrás de azul porque eu já tinha tinta spray, então também não gastei com isso, porque eu já tinha, então eu não sei falar pra vocês o preço de guarda-chuva ou da tinta, tá? Eu gastei mais com papel laminado. Papel laminado eu paguei R$1,50 em cada um, caro demais. E aqui eu usei foi 4 ou 5, mas acho que foi, não, acho que foi 5 folhas de papel laminado, tá? E aí eu tive que comprar uma cola também, comprei daquelas colas de tubão, né, que a galera geralmente usa para artesanato, essas coisas. E o arroz, o fio, a lâmpada eu já tinha, né? Então depois eu falo o valor desses quando eu chegar lá pro último, tá bom? Mas então aqui com esse guarda-chuva eu só acabei usando mesmo, gastando com a cola e o papel laminado, tá bom? E eu gostei muito, eu achei que ele iluminou demais, ele me surpreendeu bastante. Vocês viram no vídeo que eu falei sobre o guarda-chuva que existem outras cores, né, de guarda-chuva, ele também pode ser usado de outras formas. Então eu acredito que assim, papel laminado também existe de várias cores, né? Eu comprei aqui o prata, porque eu queria que rebatesse só a luz, né? Eu pensei mesmo nele pra gravação de vídeo, pra tirar foto, essas coisas. Mas existe papel laminado vermelho, existe papel laminado verde, existe papel laminado azul. Então, tem como criar outras cores para o guarda-chuva. E aí, claro,
teria que utilizar da mesma forma que o ring light, né? Ia ter que fazer com que ele fosse parte do seu cenário. Inclusive agora eu já pensei num espetáculo pra fazer, pensa, com cada um com uma cor de guarda-chuva, que legal que ia ficar. Não roubem minha ideia. Então tem como utilizar o guarda-chuva sim para os espetáculos, só que aí ele vai ter que fazer parte do seu cenário, né? Porque se ele estiver muito longe, ele não vai iluminar tão bem. Então não tem como ele ser, não tem como ele iluminar o palco todo, iluminar o seu espetáculo. Ele vai iluminar o ator, vai iluminar uma parte do cenário. Então tem que tentar incluir ele, da mesma forma que a ring light, tá? Mas tem como trazer outras cores, viu? Tem sim como trazer outras cores pra ele. E aqui também é que a gente não testou no dia com outras lâmpadas. Mas eu acredito que se eu tivesse colocado a lâmpada vermelha ou a verde, também teria rebatido um pouquinho de luz. Mas eu acho que não seria uma luz tão forte assim. Mas aí é coisa pra testar, né? Mais pra frente, pra ver o que rola, como fica. Mas eu acredito que ia ficar muito legal. Pelas coisas que eu fui testando aqui, que eu fui vendo, eu acho que isso ia ficar muito legal e ia dar muito certo. Gente, ainda bem que eu tô falando sobre isso, porque agora eu tô com uma ideia maravilhosa de espetáculo com guarda-chuva. Mas enfim, antes que vocês roubem a minha ideia. Mentira, podem usar a minha ideia se vocês quiserem, mas vai ter que ser muito bem executada, viu? Mas é isso do guarda-chuva. O legal também é que eu consigo abrir e fechar ele sem ele estragar tudo. Não sei o que eu fiz, mas eu fiz bem. A única coisa negativa dele, assim, é porque essa parte de fora, da onde eu pintei com a tinta spray, já tá saindo bastante da tinta. Não sei se é por conta de que o guarda-chuva ele era de plástico, né? E aí não sei se a tinta não pega direito, mas ele fica deixando tinta na gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha perna, mas onde você encosta fica um pouquinho de tinta. Então esse é o único ponto negativo dele, mas tem a ver com a pintura e não com o refletor em si, porque ele é maravilhoso, perfeito, zero defeitos. Então é isso que eu tinha que falar do guarda-chuva. Vou mostrar agora como ele foi feito, o teste e tudo mais aí pra vocês. Mas se forem querer saber um pouquinho mais, volta lá no vídeo, porque lá no vídeo eu também expliquei essas diferenças, né? Tem guarda-chuva branco, tem guarda-chuva prata, tem guarda-chuva dourado, guarda-chuva misto, guarda-chuva perolado. Então existe vários tipos diferentes de guarda-chuva que dá pra trabalhar de várias formas diferentes, né? Mais ligado pra fotografia, pra gravação, né? Mas vão lá que vocês vão saber.
está o nosso softbox, tá? O softbox, ele tinha tudo pra estar ali em segundo lugar, mas eu mudaria muitas coisinhas nele. Começando com a questão de tamanho, porque eu fiz ele muito pequenininho. Eu achei que ia ficar grande, parece grande, né, gente? Mas não é muito grande não. Os softbox geralmente eles são bem grandões, eles são mais ou menos do meu tronco, sabe, até a minha cabeça. Eles são enormes. E ele escapou aqui, ó, tá vendo? Que ele foi colado com cola quente. Mas depois eu colo de novo, é só colar de novo. Não estragou, né, Danão? E não descolou sozinha, porque acabou caindo no chão e aí, né, deu uma descolada. Mas eu faria ele bem maior, muito maior mesmo. Mais ou menos o dobro dele, pelo menos. Eu colocaria papel laminado da próxima vez que eu vou fazer, porque papel laminado reflete muito mais do que tinta spray. E aí isso serve pra tudo, viu? Eu prefiro 1000 vezes, e dos testes que eu fiz, não compensa pintar de spray prata. Compensa colocar o papel laminado, porque o papel laminado, ele reflete muito mais luz. Então você não vai precisar nem de tanta lâmpada, uma lâmpada tão potente assim, porque o papel laminado ele vai fazer esse trabalho também de refletir. Então, pessoal, laminado, tá? Não vai na ideia de pintar de prata não, porque não foi uma coisa legal não. Ele vai com as duas lâmpadas aqui, né? Mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Quando eu testei com as duas lâmpadas, ele iluminou bastante. Ficou muito bom. O softbox, ele tem alguns pontos positivos, né, que os outros não têm. Por exemplo, o softbox desse tamanho principalmente, dá pra usar como contraluz, então deixar preso lá em cima, né, porque ele tem esse formato, ó. Então é fácil de prender ele e a gente consegue direcionar ele para onde a gente quer. Tem como fazer ele de luz frontal, tem como fazer ele de ribalta. Só que aí no caso a gente vai precisar de mais. E pensando numa sala, tá? Eu vou falar pensando numa sala de aula, não vou falar pensando num teatro, porque aí ia precisar de muito mais. Mas pensando em uma sala de aula, se a gente tivesse como contraluz 5 dele, ia iluminar muito bem. Mesma coisa frontal, se eu tivesse 5 também como ribalta, também ia ficar muito interessante. O softbox também, se eu colocar papel laminado de outras cores, ele vai trazer outras cores. E a gente testou ele com outras lâmpadas, e ele trouxe outras cores aqui dentro também. Então só de utilizar a lâmpada de cor diferente, ele também consegue iluminar com outra cor. Então o softbox tem como ele tá de fora do espetáculo, né? Diferente da ring light, do guarda-chuva, que ia ter que fazer parte do espetáculo de alguma forma. O softbox não, tem como ele ficar como refletor externo, né? Então essas coisas que eu mudaria. Provavelmente numa próxima oportunidade, enfim, eu vou tentar fazer ele colorido. Vou tentar fazer mais de... Vou deixar esse, né, já. Só vou colocar o papel laminado, que inclusive eu ainda tenho, que sobrou, então, né, mais pra frente eu vou colocar o papel laminado, pra ele ficar mais forte. E aí, quando eu for fazer outros, eu vou fazer de outras cores, que é pra gente conseguir ver, né, essas cores diferentes. Só que aí eu não vou postar aqui, né? É porque eu tenho outros planos aí pra frente. Mais pra frente vocês vão saber, quem quiser participar, enfim, vai poder. O softbox também não gastei nada. Assim, eu gastei porque esse aqui de trás, eu fiz eu cortei 2 pedaços de papelão e colei pra ficar grossinho, pra gente poder, né, colar tranquilamente, pra ficar um grossinho.
pra colar, né, de boas, que se ficar muito fino fica difícil de colar. E essa parte de trás era de uma caixa de um notebook, que era mais grossa, então esse aqui eu não gastei. Essa parte aqui eu usei aquelas caixas de salgado, sabe, grandona. Só que aí no caso eu tive que comprar porque eu não tinha nenhuma aqui em casa. Mas esse é o único motivo de eu ter que comprar, porque eu não tinha em casa. Mas geralmente minha mãe, quando ela vai fazer compra, enfim, ela sempre traz caixa de papelão. Então dá pra fazer com caixa de papelão que você tem aí na sua casa, tá? Não precisa fazer com caixa de salgado especificamente, porque não tem problema ser mais fino ou ser mais grosso, tá? Então eu acabei gastando, eu paguei, acho que foi R$5 na caixa, bem caro. E mesmo assim, quase não deu o tamanho, viu? E ó que eu comprei uma caixa grande, mas quase não deu certo o tamanho aqui pra cortar. Então se você for utilizar a caixa assim e for querer fazer um maior, é legal ter umas caixas bem maiores. Aqui eu fiz 17 por 17, né? Então o quadradinho é 17 por 17. Por aqui é 17, 22 por 30, tá? Então quem quiser fazer um pouco maior é só aumentar esses números, né? Eu gastei com cola quente também, mas tubinho de cola quente é pistola. Geralmente a gente já tem a pistola, só tem que comprar o tubinho. E foi só, porque o cabo, né, a lâmpada, a roscopina, enfim, eu utilizei dos outros. E aí o legal do softbox é que eu também posso colocar os fios que eu tenho, tirar, colocar outro. Então ele também foi bem legal nessa questão, porque eu consegui brincar com ele, né, de forma diferente, enfim. Por isso que ele ficou em terceiro lugar. Mas ele tinha grandes chances de ir mais pra frente. Mas dá pra usar ele de outras formas, viu? Acho que é muito legal mesmo tentar testar com papel laminado de outras cores. Certeza que ele ia ficar bem legal porque ele ilumina bem. Então eu vou deixar o vídeo aí, tá? Como foi feito e tudo mais.
Em quarto lugar, ficou a nossa vara de luz improvisada. Já tá soltinho já. Essa vara de luz, eu gostei bastante dela por conta de como as cores ficaram. Porque assim, eu utilizei as lâmpadas pequenininhas, então ela realmente não iluminou tanto, porque não era a de LED. Mas porque eu mudaria muitas coisas aqui, por exemplo, eu falei pra vocês, né? Vou deixar assim, parece um negocinho de tocar. Eu usei essas latas pequenas, tá vendo? Eu queria achar as latas grandes, mas eu acabei fazendo com essas pequenas porque foi a que me doaram. Mas mesmo assim, eu fiz com lata porque era o que estava disponível, né? Mas o melhor seria fazer com um cano PVC. Cano PVC um pouco mais grosso e maior. Eu faria com um cano que fosse mais ou menos do tamanho do rola. Vou mostrar pra vocês. Que foi aquele lá que a gente utilizou pra fazer luz com direção específica. Então eu faria mais ou menos com um cano dessa largura aqui. Pode ver que ele é bem diferente. Deixa eu ver. Desse aqui, tá vendo? Eu faria com um cano mais ou menos assim, porque aí dá pra colocar uma luz forte, uma luz de LED, enfim, uma lâmpada bem potente mesmo, pra luz ficar bem forte. E aí também o foco, né, vai ficar maior, ele vai expandir melhor. Então eu faria com um cano PVC grandão assim. Por que eu não fiz com cano PVC? Porque cano está caro, né? E a gente tem que fazer com o que está disponível aí. No caso, eu tentaria fazer se fosse... Porque assim, esse daqui dá pra utilizar em sala de aula, mas dependendo do tamanho do teatro, dá pra fazer um assim também, tá? Mas se o teatro for pequeno, se for muito grande, né? Aí não rola tanto. Mas pra sala de aula, né? Fazer um anfiteatro pequenininho, dá pra fazer umas coisinhas assim. Eu não... Por que eu não gostei, né? Da lata? Porque a lata esquenta muito. E aí eu fico com medo de estourar mesmo, porque esquenta demais, né? E aí não é legal a gente colocar em risco todo o nosso espetáculo, né? Só pra ver se o negócio... Só pra ter o negócio, se tem como a gente fazer um pouquinho melhor. Então eu faria com um cano PVC, com um cano PVC bem maior. Utilizaria, né, essa parte aqui eu utilizei um cabo de vassoura, mas eu utilizaria um ferro mesmo, né, um ferro grosso, forte, porque ele vai ter que ficar preso e aguentar o peso do cano PVC, junto com os fios, né. Então eu mudaria algumas coisas se eu fosse levar pra sala de aula, né, utilizar mesmo profissionalmente ali pra iluminar o espetáculo. E até pra jardim, né? Eu falei que ia ficar bem bonitinho se colocasse pra iluminar jardim, iluminar a garagem, sabe? Porque fica bem bonitinho mesmo com as cores. Só que aí é bom fazer com outro material, gente, de verdade. Porque eu fico muito preocupada de estourar. Porque ele esquenta demais. Aí lata eu não acho muito legal não, tá? Só se for pra fazer uma coisa rapidinha mesmo, só pra mostrar, só pra testar, aí com lata é legal. Mas cano é a melhor saída. Mas ficou muito bonito. Eu fiquei muito chocada assim com o resultado. Aqui em questão de preços, né? Cabo de vassoura eu peguei da minha mãe, então não gastei. A lata eu ganhei, né? Me doaram. Mas quem aí tiver, né? Geralmente quem tem filho pequeno tem bastante lata, então você pode pedir pra alguém te dar, enfim. Gastei só com esse aramezinho. É um arame bem fininho, que eles é desses bons pra fazer artesanato, essas coisas, porque ele dá pra modular bem, né? Ele não é duro, você consegue mover ele com a mão mesmo.
Paguei R$5 em 10 metros. E aí o fio, a lâmpada, né, o pino, enfim, essas coisas eu já tinha, só coloquei. Usei as lâmpadas pequenininhas, mas essas lâmpadas pequenas minha é antiga e elas não são tão potentes, como vocês sabem. Mas talvez se utilizar lâmpadas maiores, né, com volt melhor, fique bem mais interessante. Então isso aqui também foi bem tranquilo, questão de preço. Ah, uma coisa legal também, se for iluminar jardim, esses negócios, talvez dá pra usar o galão, né? É que eu gostei mais desse daqui do que do galão, por conta de ficar mesmo parecendo uma vara de luz, né? Com os refletores. E o galão a gente já vê, é um galão, é mais alternativo, enfim. Mas daria também pra fazer com o galão, né? Utilizaria uma estrutura de metal, enfim, ou de madeira mais forte. Colocaria os galões do jeito que você quiser, dá pra prender ele aqui também com arame, ou prender de outra forma pra ficar mais durinho. E aí só sucesso, porque o galão ele também fica bem bonito esteticamente, né? Que ele criou uma cor legal, a tinta, enfim, ficou bem legal. Então também daria pra colocar o galão, viu? Também ia ficar bem legal com o galão. Só que o galão eu senti que ele não iluminou tanto. E aí entra essa questão de será que não iluminou tanto porque faltou um papel laminado ali dentro ou alguma outra coisa, porque o galão ele é bem escuro, né? Eu pintei a parte de fora pra não vazar luz, mas mesmo assim por ele ser muito escuro, eu não senti que a luz conseguiu se propagar tanto. Então talvez colocasse o papel laminado dentro também ficaria bem legal. Então uma coisa pra pensar. Mas vou deixar aí pra vocês o vídeo de como foi. Então esse aqui ficou em quarto lugar, perdão.
nosso quinto lugar, que ficou com essa caixa de sapato maravilhosa. A caixa de sapato eu nem ia fazer, né, galera? Vocês lembram que o pote de sorvete? E aí no vídeo do pote de sorvete eu falei que tinha a possibilidade de fazer com a caixa de sapato, mas que eu não ia fazer porque era o mesmo processo. Mas ainda bem que me pediram pra fazer também, pra mostrar as diferenças, porque ficou muito boa. Pela caixa ser um pouco maior, ilumina demais. E o papel laminado, vocês estão vendo, né? Ele já reflete luz. E nem tem luz aqui, gente. Minha luz do quarto está desligada e eu tô sem a ring light. Então a luz que tá vindo da janela, a 4 metros daqui, tá já o papel laminado refletindo, tá vendo? Então, por isso que eu tô falando. Usa papel laminado em vez de utilizar tinta spray prato. Papel laminado que faz a diferença aí na vida das pessoas. Então esse aqui eu gostei muito porque ele iluminou demais. E também porque tem como utilizar ele de outras formas, né? Tem como colocar uma lâmpada colorida, então ele vai refletir outra cor. Tem como utilizar a luz branca mesmo, colocar o celofane na frente. E aí ele vai, né, trazer as cores do celofane. E vocês vão ver no teste que as cores do celofane nele ficam muito boas. Fica muito forte as cores do celofane. Então isso foi uma coisa bem legal também que aconteceu com a caixa. Parece que ele dilui melhor a cor, sabe? Fica mais suave, não fica uma luz tão chapada. Então eu gostei demais, demais mesmo do resultado dessa caixa de sapato. E eu utilizei ela também para a sessão de fotos e foi muito bom. Foi muito bom mesmo, iluminou demais. A sessão de fotos ficou bem legal com a caixa de sapato, né? Depois vocês vão ver aí no próximo vídeo. E assim, perfeitinho. Zero defeitinhos, de verdade. E questão de gasto, também não gastei quase nada. Caixa de sapato eu peguei uma aqui que eu tinha. Inclusive meu sapato não tem mais onde ser colocado. Gastei só com o papel laminado. E aí nem usei uma folha toda. Usei menos que uma folha. E cola. Só, né? E aí tive que cortar com a tesoura. Mas essas coisas a gente já tem em casa. Então eu gostei demais do resultado. Muito forte, muito potente. Dá pra colocar outras cores. Dá pra fazer vários, colocar vários assim e fazer um contraluz, fazer uma luz frontal, fazer uma ribalta. E aí, claro, pra sala de aula, né? Pra dentro de casa, num teatro, não chegaria uma luz tão forte. Ia ter que ter muitos. Mas tem como fazer também. Se tiver aí a oportunidade de fazer muitos e muitos, gastar com muitos e muitos fios, com muitos e muitos soquetes, com muitos e muitos... Aí dá. Mas pra sala, pra essas coisas, fica bem legal. Quando a gente não tem muito recurso, dá pra deixar ele também como parte do cenário, pra iluminar, enfim. Há muitas possibilidades com ele.
E aí eu vou falar só do quanto eu gastei com a questão de fio, essas coisas, tá? O fio que eu comprei pra fazer os encaixes foi... Vou pegar ele, né? Melhor mostrar. Aqui, esse fio aqui que eu comprei, eu comentei que eu comprei errado, né? Eu comprei ele de 2,5 milímetros, só que ele é muito grosso. O correto de se comprar seria o de 2 ou de 1,5. E aí o que vocês podem fazer pra ter certeza, né, qual é o melhor? De testar mesmo, ó. Eu vou mostrar pra vocês porque ele é muito grosso e não foi legal. Tá vendo que tá estufado aqui? Porque o fio é muito grande pra fazer essas conexões, né, no pino macho. E aqui até foi, tá? Com muita dificuldade, mas foi. Mas pros pinos não foi muito legal. Então o fio, 1 metro, se eu não me engano, tava R$2,80 ou foi R$2,90. Eu fiz 3 dele. Então, esse aqui, por exemplo, eu acho que ele tem 2,5 metros. Mas você faz de acordo com, né, o tamanho que você quer, não precisa ser tão grande. Mas esse aqui tem 2,5 metros, mais ou menos. O pino, eu comprei em loja de R$1, só que loja de R$1 não é mais R$1, então paguei R$2,50. Essa rosca aqui, eu comprei daqui e rosquei aqui na frente, tá? Porque ele é bom pra fazer esses encaixes, né? E prender mesmo esse fiozinho no negócio. Então esse daqui, eu paguei, acho que foi... Ou foi 3 ou foi 4. Tá aí, entre 3 e 4 que eu paguei nele. E assim, eu fiz 3, porque o último que a gente fez foi esse. Então esse aqui precisou de 3. Os outros todos precisavam só de 2. E mesmo que eu tenha feito vários refletores, eu tava utilizando os mesmos nos outros. Então, não gastei demais com essa parte aqui. Apesar de eu ter comprado muito fio, até sobrou, tá? A lâmpada que eu estava utilizando é esta daqui, de 12 watts. Ela é muito boa. E ela é de fitinha de LED mesmo, ó. Vocês estão vendo? Que é a fita de LED que fica aqui dentro. E ela é muito, muito, muito boa. Eu gostei, assim, demais dela. Ela ilumina muito. De todas as lâmpadas, assim, que eu já testei, essa iluminou demais. E eu comprei ela numa promoção. Tava... Ou era 11 ou era 13. Acho que era 11. Quase certeza que era 11 reais que ela tava. Então... esses foram os gastos, assim, por cima que eu tive. E aí tem coisinhas que talvez vocês tenham em casa, talvez vocês não tenham. Igual, cola quente eu utilizei bastante, então eu tive que comprar alguns tubos de cola quente. Cola normal eu utilizei bastante. Tesoura, estilete, que mais que eu utilizei? O araminho, né? Então tem essas coisinhas que dependendo do refletor que você vai fazer, você vai precisar ter. A ring light eu não precisei utilizar nada porque a colinha dela própria funcionou, só que agora eu vou ter que utilizar um dupla face. Então, algumas coisas que talvez a gente tenha em casa de fácil acesso, talvez a gente não tenha, né? E aí vai ter que comprar pra fazer essas coisinhas. Mas esse foi meu top 5. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tentem fazer. Teve várias pessoas que não levou muito a sério que o negocinho que eu fiz. E depois que eu mostrei, assim, o tanto de luz, o quanto me iluminou e o quanto ficou legal algumas coisas, ficou, meu Deus, eu vou fazer um também. Então, é bem legal de fazer. Principalmente quem tá trabalhando em casa, né? Tá tendo que gravar vídeo, tá tendo que gravar aula, né? Tá tendo que gravar espetáculos. É legal a gente ter uma iluminação boa pra nosso vídeo chegar com qualidade, né?
Tudo bem que os meus vídeos de início não chegaram com tanta qualidade assim, mas é que eu ainda não tinha feito a ring light. A gente teve que ir aos poucos, né, pessoal? Não tinha grandes iluminações antes, não. Foi isso. Só queria mostrar pra vocês de novo, né, falar o porquê do top 5, porque eles são os melhores, como utilizar eles de outras formas. E é legal a gente deixar completinho mesmo, né, a oficina. Mesmo que seja online, mesmo que a gente não tenha tanta interação assim, é importante que seja completinho. Então, era isso que eu queria falar. Caso vocês tenham outras ideias de adaptações, enfim, segue o instinto de vocês aí, porque as ideias que surgem na nossa cabeça geralmente são as melhores, as mais inovadoras e as que vão dar certo. Então não tenham medo de arriscar, de tentar, de fazer uma coisa diferente, né? Aproveita esse tempo aí que a gente tá tendo, que ficar em casa, e vai descobrindo o que dá pra fazer, tá bom? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado da oficina, que vocês tenham aprendido bastante coisa, que vocês tenham conseguido levar muito conhecimento, né? Porque foi feito de coração e deu um trabalhão, mas eu fiz de verdade, de coração. Era uma coisa que eu já queria fazer. Quem é meu aluno, principalmente que fez aula comigo no terceiro, né, pra cima, sabe que eu gosto muito dessas questões da iluminação, eu gosto muito de brincar com as estéticas, eu gosto muito de tentar coisa nova, né? De não ficar lá só no teatro realista, ator então vai só atuar. Eu gosto de trazer outras coisas, de estudar outras coisas, né? Tem alunos meus que já tiveram que fazer cenário junto, então quanto mais conhecimento a gente tem em várias áreas, em várias linguagens, principalmente a gente que quer trabalhar com arte, a gente que quer viver de arte, tem que aí, né, correr atrás, tem que pesquisar, tem que estar sempre em dia com o conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais experiência você tem, mais portas vão se abrindo para você, né? Mais possibilidades você tem de trazer uma ideia nova, de testar uma coisa nova. E uma coisa legal que eu acho importante eu falar, né, nesse finalzinho de oficina, é que eu disse que eu tinha esse conhecimento teórico, tinha um conhecimento prático também, com a iluminação, mas era um conhecimento, assim, prático com mesa de luz simples, com os refletores mais simples, né? Não tinha essa prática de fazer, mas era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. E mesmo assim eu tive a oportunidade e falei, vou me arriscar, vou estudar, vou tentar. E deu super certo, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente não precisa esperar fazer um curso e aprender tudo lá. Às vezes tem como a gente ter o conhecimento por fora, né? Da gente ir atrás, e estudar, e ver como faz, vai lá, testa, vê se deu certo, passa pra frente a informação. Tem como a gente construir o nosso próprio conhecimento, né? Não esperar que os outros nos ensinem. Então eu achei isso muito legal e foi muito gratificante pra mim, porque eu já tinha essa parte teórica, né? Já tinha um pouquinho da prática em espetáculos, né? Como direção ali, então pensar a luz, pensar o porquê, mas de fazer não. Principalmente essa parte elétrica, gente. Eu estou tão feliz, porque assim, se alguma coisa na minha casa der problema, eu consigo consertar. Não preciso pedir pra outra pessoa vir lá, coisar minha luz, arrumar meu negócio, porque eu aprendi. Então isso é bem legal, de saber um pouquinho de tudo, né, pessoal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Foi feito de coração. Espero que vocês tenham gostado de tudo mesmo. E, gente, curte, compartilha, manda pra amiguinho de vocês. E é isso. Beijinho, tchau, tchau.